desde o começo da pandemia, né, eu deixei de frequentar a academia, faço meus exercícios em casa ou na rua. Mas você sabe que agora, a semana passada, estava viajando e surgiu a oportunidade de frequentar aí uma academia. Você sabe que me deu uma saudade danada, eu estou pensando seriamente em voltar para a academia. Mas principalmente, Leilani, por esse aspecto também, né? Não é tanto da parte aeróbica, mas da parte muscular que a gente vai se esquecendo com o tempo e é importante, né? Sim, e nós temos um péssimo hábito cultural que as pessoas trabalham a vida inteira, treinam, depois chega um determinado momento da vida, eu já cansei, já tô velho, preciso descansar. Achando que o corpo precisa parar de se movimentar e descansar, eles colocam nesse pacotão a questão também de parar de se exercitar como treinavam antes, no tempo de mais disposição, quando a gente dava conta de tudo. Então, às vezes, o fato da pessoa se apresentar, realmente ela para de treinar, ela para de se cuidar, ela para de ter um propósito ali maior na vida dela, para até de sonhar na vida. Então, isso a gente tem que combater esse aspecto mesmo, para que a gente possa encontrar outros meios de se cuidar ali de uma forma mais prazerosa também e aproveitar após os 60 anos um ritmo novo de vida. E a musculação é fundamental, Roberto. É fundamental para a vida. Mais importante do que o aeróbico, do que a caminhada, é a musculação. Treinamento resistido. Então, eu preciso treinar com carga para evitar osteoporose, para fortalecer a musculatura periférica e não sobrecarregar o coração. Porque se eu tenho nós vamos ter um processo deletério, que é natural do envelhecimento. Eu já vou perder essa massa muscular, essa massa magra no meu corpo, essa questão de hipertrofia, eu vou ter diminuição ao longo das décadas, aí eu vou perdendo, principalmente na questão após os 60 anos. O declínio é muito alto. Então, eu preciso manter essa integridade muscular, músculo esquelética tem que estar muito forte, porque eu tenho um declínio muito alto. E não é caminhada que eu vou fazer esse reparo. Eu preciso sim fazer treinamento resistido. Então, volte para a academia, volte a puxar ferro. Você sabe que outro aspecto que me chamou a atenção, né, nessa pequena viagem que eu fiz, houve uma promoção dirigida aos portadores de deficiência, né? E, aliás, achei sobre o aspecto da inclusão, isso fantástico, porque possibilitou a muitos cadeirantes, portadores de deficiências de um modo geral, pessoas se utilizam de muletas e tal. Isso me lembrou, Leilani, um outro aspecto. Na semana passada eu vi o filme do atentado da Maratona de Boston. Você vai se lembrar, houve uma explosão ali, um ato terrorista. 3 pessoas morreram e várias delas ficaram com sequelas, inclusive com partes da perna amputadas. E eu me lembrei muito disso porque eles comemoram esse recomeço também das pessoas com deficiente na prática de atividade física, né? Tanto que uma das moças que teve parte da sua perna decepada, ela voltou a praticar atividade física fazendo aquela bike adaptada, aquela de 2 rodas. Você deve se lembrar muito bem desse tipo aí de bicicleta. Então, ou seja, Leilani, motivos não faltam para nos inspirarmos em tantos casos de pessoas que aparentemente poderiam abandonar tudo e, ao contrário, elas intensificam a prática da atividade física. Pois é, mas você tem dois caminhos. Ou eu vou ficar no sofrimento, lamentando a perda daquele membro, ou eu vou olhar para o novo. É justamente isso que eu chamo a atenção de todos vocês, dos meus alunos, porque eu tenho dois caminhos. O que eu devo fazer mediante aquela situação? O que eu passei por um sofrimento, foi doloroso, o que eu faço com isso? Vou sentar e vou passar minha vida inteira aqui na cama, sendo cuidado por alguém, ou vou me adaptar a essa situação? Vou me incluir nessa situação nova que a vida está me mostrando aqui. O que eu faço? Muitas pessoas, Roberto, eram sedentárias, e após um acidente onde ela acaba sendo amputada, ela descobre atividade física e começa a se exercitar e ter prazer e começam a dar palestras pelo mundo inteiro, ainda falando de superação. Então é incrível, né? De você observar, cada um tem uma história para contar, que fazem da tragédia uma nova experiência na sua vida. E eles descobrem que, mesmo estando sem partes de seu corpo, ela se torna uma pessoa muito mais feliz e com propósito. Porque ela olha para aquela situação, ela fala, já vi relatos que ela falou assim, eu estava morta há muito tempo, com todas as partes do meu corpo perfeito e não estava feliz.
E hoje não me falta nada, porque eu estou completa de mim, eu estou com um propósito de vida maior, eu aprendi a me exercitar, a mover meu corpo e a transformar a vida de outras pessoas e ser um motivo de inspiração para outras pessoas. E que pessoas que olham para mim e falam: puxa vida, você que não tem uma perna, não tem um braço, ou não tem os dois braços, as duas pernas, está tudo com perna e braço mecânico, tá aí mostrando que a vida não para. E eu aqui, dotado de toda a minha perfeição ali, tenho tudo e não tenho nada. Então a gente passa, e aqui em Limeira nós temos, né, a sociedade ainda dos deficientes, amigos de Limeira, que eu tive a experiência de ver essa corrida, né, de colocar as pessoas deficientes e levar essas pessoas para fazer a prova. E é muito interessante de ver o quanto eles estão ali empenhados. Então é uma lição de vida para todos nós, porque enquanto nós temos aí tudo, parece que está faltando alguma coisa. E essas pessoas, no meio desse sofrimento, dessa dor, desse trauma, descobrem um novo olhar para a vida. Elani, e dentro desse processo, né, de readaptação, além da parte dos portadores de deficiência, também existe uma readaptação em função da idade, né, que você já mencionou. E duas questões que eu coloco para você. Ontem eu estava batendo um papo com meu filho, ele continua surpreso, por exemplo, onde ele está estudando e trabalhando, que é lá na Austrália, que é muito difícil você ver o acompanhamento de um profissional de educação física nas academias. E ele fala, olha, isso é um crime, porque as pessoas, eu vejo, né, ele está frequentando uma academia, ele fala, eu vejo os exercícios sendo feitos de uma maneira completamente errada, eu não posso fazer nada, evidentemente, eu não vou lá, não posso, né, dizer para a pessoa que está errado. E isso me lembrou uma outra coisa, Leilani, porque muita gente também às vezes se socorre de ver vídeos na internet, como é que faz, pula aqui, agacha ali e tal. Tudo bem, você repete, mas você pode estar repetindo errado também, porque tem muitos detalhes nos movimentos que são corrigidos exatamente pelo profissional da educação física. Queria que você abordasse esse tema também. Hoje está uma febre, né? Depois da pandemia, durante a pandemia, houve uma necessidade, né, Roberto? Inclusive, eu lancei o Corona Fit, depois teve o Lockdown Fit para minhas alunas online, porque realmente precisávamos desse distanciamento, dessa cautela, dessa distância. A academia fechou por 2 anos. Então, nós, profissionais da educação física, tivemos que reinventar, criar algo novo e dar suporte para os nossos alunos que estavam ansiosos, depressivos, em pânico. Então, fizemos o nosso melhor online. Só que hoje as academias estão abertas e nós voltamos para o presencial. Só que tem muitas pessoas que se adaptaram ao online. Eu não acho ruim, eu acho ótimo isso. Eu ofereço ainda essa possibilidade para pessoas que não têm possibilidade de ir até a academia. Eu posso estar orientando numa videochamada, dentro de uma sala ali virtual, instruindo e educando, mas eu estou olhando ela se exercitar. Não é a mesma coisa, mas é muito próximo. Eu não perco o olhar clínico e crítico ali da postura. Eu consigo sim. Mas hoje eu vejo os aplicativos de treino, o cara coloca lá na academia, eu brinco com meus alunos, e aí, o seu personal aí tá vendo que você tá tudo torto nessa prancha aí? O seu personal online tá vendo alguma coisa? Então eu brinco com eles porque eles às vezes estão executando uma maneira não tão apropriada, mas eles estão lá, com o celularzinho o tempo todo e dentro do espaço da academia. E onde tem profissionais ali para ser orientado. Então eles estão ali meio que viciados nesse padrão online e adquiriram aí um hábito de treinar até dentro da academia olhando para esse aplicativo. Mas enfim, não é o mais apropriado, porque nós temos o profissional que vai abordar de uma maneira muito específica. E nem todo dia você está muito bem para treinar aquilo que o aplicativo vai te oferecer. Porque a primeira pergunta que eu tenho ao meu aluno quando ele já chega, eu tenho contato visual com ele e eu sinto, como é que você está hoje? Ele fala: olha, eu estou com muita dor nessa região lombar. Acordei com dor na região lombar, cervical. Hoje meu ombro está todo dolorido. Então, eu tenho que entender para que eu possa até mudar o plano de aula dele. Agora, o aplicativo não faz isso, não tem essa sensibilidade. Então, jamais um aplicativo vai substituir o profissional de educação física, porque nós temos a sensibilidade, nós temos a experiência de olhar para o nosso aluno
E a maturidade do vocabulário motor ali, o aluno no trabalho ali corporal, da sua consciência corporal, nós conhecemos a individualidade de cada aluno, e isso jamais uma inteligência artificial vai superar a expectativa do aluno, jamais. Então, o trabalho do personal trainer, não existe um substituto no individual, porque personal é um para um. E nós somos o tempo todo ali, nós estamos aliados ao nosso aluno e conhecemos as particularidades desse aluno, coisa que a inteligência artificial jamais vai conseguir entender e sentir essa capacidade.